E existem duas opções de otimização de orçamento da campanha. Existe a opção de ABO e CBO. Ó, decora. CBO é aquele hambúrguer do McDonald's, né? Então pelo menos um deles você já decorou. E ABO não tem nenhum hambúrguer, então isso aqui é sem hambúrguer, isso aqui é com hambúrguer. Então você tem o CBO e você tem o ABO. Luciano, qual a diferença entre eles? Então vamos desenhar aqui para ficar mais fácil para você. Então nós já vimos que você tem a campanha e que você vai criar o seu conjunto de anúncios. E que dentro desse conjunto de anúncios você tem o seu anúncio. Até aqui tudo bem, né? Só que vamos imaginar que você quer criar um segundo conjunto de anúncios. Tá? Luciano, para que eu faria isso? Lembra do exemplo que a gente deu da escola de balé de homens e mulheres? Então pode ser que você queira criar um segundo conjunto de anúncios. Beleza. E aí, a parte do orçamento, pode ser que você escolha o orçamento aqui ou que você escolha o orçamento aqui. Como assim, Luciano? Você pode definir, vamos dar o exemplo de 10 euros por dia para simplificar a nossa conta. Vamos imaginar que você vai investir 10 euros por dia, tá? A gente já vai inclusive falar sobre orçamento. Se você define o seu orçamento a nível de campanha, que a gente chama isso de CBO, tá? Eu vou colocar aqui a nível de campanha, a gente chama isso de CBO. O que vai acontecer? O Facebook vai, pela inteligência dele, começar a distribuir os primeiros centavos, os primeiros cêntimos para um e para outro. E aí ele vai começar a entender que um deles está dando o melhor resultado que o outro. E o que ele começa a fazer? Ele começa a gastar mais verba num dos conjuntos do que no outro. Então, por exemplo, pode ser que ao final do dia ele tenha gasto 8 euros nesse e 2 euros nesse. Luciano, por que o Facebook faz isso? Ele vai olhar toda a concorrência, todos os potenciais clientes e vai gastar onde ele acha que você tem mais chances de sucesso. Por quê? Porque o objetivo do Facebook e do Instagram é que você tenha sucesso, né? Então, por isso, ele vai gastar onde ele entende que tem menos concorrência, tem mais chance de sucesso e por aí vai. Né? Então, isso é quando você define a opção de CBO. Já quando você define a opção de ABO, você vai colocar o valor por conjunto. Então, você poderia colocar 5 aqui, 5 aqui, ou você poderia colocar 1 aqui, 9 aqui. Você tem mais controle sobre o seu orçamento. Só que também pode acontecer que você esteja gastando mais dinheiro no conjunto que te traz menos resultado. Então, Luciano, o que é que eu devo fazer? Bom, em primeiro lugar, na maioria das vezes, na maioria dos seus clientes, nós já vamos falar sobre estratégia daqui a pouco, mas a maioria deles não vai ter um orçamento muito grande. A maioria dos seus clientes vai trabalhar com orçamento reduzido, porque você está iniciando na profissão. Então, por isso, como você não tem um orçamento muito grande, a maioria dos alunos acaba trabalhando só com conjunto. Então, nesse caso, eu recomendo que você use a opção de, deixa eu só colocar aqui, a opção de CBO, tá? Porque na realidade é indiferente. Se você tem só um conjunto, se você colocar o orçamento aqui ou aqui, vai dar no mesmo. O problema é quando você tem dois conjuntos. Então assim, coloque por padrão CBO, mesmo que você crie um conjunto ou mesmo que você crie dois conjuntos, coloque por padrão CBO, certamente, e principalmente no seu início de carreira, o Facebook saberá melhor do que você qual conjunto vai dar melhor retorno. Então a minha recomendação é, quando você tiver criando assim a sua campanha, coloque ativado o orçamento da campanha. Tá? Coloque ativado o orçamento da campanha e não o orçamento e desativado. Se você deixar desativado, ele vai ter o orçamento por conjunto. Se você deixar ativado, ele vai ter o orçamento por campanha. E aí, quando você ativa, ele pergunta para você o valor diário de investimento. E nós temos aqui orçamento diário e orçamento para toda a duração. No caso do Brasil, eu acredito que é orçamento vitalício. E aqui você vai definir o quanto você quer gastar por dia, ok? E repara, você vai colocar aqui 11 reais. Vamos simplificar, né? Eu estou aqui no Brasil, mas vamos reais ou euros, vamos colocar o 10, né? Ok? Então, reparem, aqui 10 reais por dia. Ok? 10 reais por dia. Então significa que diariamente vão ser gastos esses 10 reais. Até quando? No passo do conjunto de anúncios eu defino a data. Então, ou até o dia que eu defini, vamos imaginar que eu coloquei 5 dias, tá? Ou quando eu pausar. A qualquer momento eu posso pausar a minha campanha. Tá? Eu posso chegar aqui, a minha campanha rodar durante 1 hora e eu pausar ela e gastei R$1. Tá? Eu posso fazer isso.
ok? E repara que o Facebook me diz, já dá aqui um aviso. Você vai gastar até R$ 12,50. Por que o Facebook faz isso? Porque o próprio Facebook já alerta. Se ele encontrar algumas oportunidades de negócio para você, ou que o seu anúncio vai dar certo, ele pode gastar um pouquinho mais do que aquilo que você definiu por dia. Então, se você realmente tem um orçamento muito apertado, eu recomendo que você coloque um pouquinho a menos daquilo que você pode gastar, tá? Ok? Vai gastar, em média, R$ 10 por dia, tá? Então, ou seja, ele está dizendo o seguinte: olha, Luciano, se alguns dias eu encontrar oportunidades a mais, eu vou gastar esse valor a mais e depois eu compenso para você nos outros dias, tá? E ele diz que você não vai gastar mais do que R$ 70 por semana. Então, por quê? Porque se você colocar 10 por dia, dá 70 por semana. Então, o que ele está dizendo para você é o seguinte: se eu encontrar oportunidades, eu vou gastar um pouco a mais e depois eu compenso nos outros dias gastando a menos. Só que às vezes você não quer um anúncio durante uma semana, você quer um anúncio durante 3 dias. Então, você precisa ficar atento, ele vai gastar um pouquinho a mais, ele não passa muito mais, ele não passa desse valor, né, que ele tem definido aqui. Então, fique atento que isso pode acontecer. Tá? Que isso pode acontecer, beleza? E nós temos também a opção de orçamento para toda a duração, também conhecido como orçamento vitalício. E aí, o que é que ele diz? É um orçamento que você faz para um determinado período de tempo. Quando é que eu defino esse período de tempo, Luciano? Lá no conjunto de anúncios, depois eu vou definir o tempo. Mas, por exemplo, se eu coloco aqui orçamento para toda a duração, vamos colocar 100 para ser mais simples da gente falar aqui. O que o Facebook vai fazer? Se eu for ali na minha data e eu quero que a minha campanha seja exibida durante 10 dias. E eu coloquei R$100 ou 100 euros de orçamento para esses 10 dias. No orçamento para toda a duração, não significa que ele vai gastar R$10 por dia ou 10 euros por dia. Significa que num dia ele pode gastar 30, no outro 5, no outro 40. Então, qual a diferença do orçamento diário para o orçamento de toda a duração? O diário é praticamente certo que você vai gastar muito perto daquele valor todos os dias. Já o para toda a duração, você define um início, você define um fim, e ele vai gastar esse orçamento, às vezes muito num dia, às vezes pouco no outro, então você tem bem menos controle. Minha recomendação, orçamento diário. Você vai ter mais controle, vai ser simples, vai ser mais simples para você explicar as coisas para os seus clientes, para você mesmo, então use o orçamento diário. Agora, uma das vantagens do orçamento para toda a duração é que você consegue definir horários específicos que os seus anúncios vão aparecer, tá? O que acontece depois ali no conjunto, você vai definir se o seu anúncio vai aparecer, por exemplo, das 9 da manhã, só das 9 da manhã às 6 da tarde. Luciano, isso pode ser útil? Na maioria das vezes faz sentido do ponto de vista teórico, tá? Mas na realidade, na prática, não ajuda muito. Como assim, Luciano? Se eu tenho um restaurante e ele abre e ele funciona das 9 às 22. Se eu selecionar o orçamento diário, ele vai me gastar esse orçamento ao longo do dia, né? Mais ou menos. Porque o que acontece? O Facebook ele vai olhar quando é que você tem mais chances de venda. Então, por exemplo, se ele colocou, vamos dar o exemplo de 24 para fazer as 24 horas do dia. Se você coloca R$20 ou 24 euros ou R$24 por dia, ele não vai te gastar €1 ou R$1 por hora. Ele vai, em determinados momentos do dia, gastar mais e em determinados momentos do dia gastar menos. Então, por exemplo, de madrugada ele não vai gastar. Durante o dia, ele vai gastar mais naqueles horários de pico. Quais são os horários de pico? De manhã, hora do almoço e à noite, tá? Então, se eu tenho esses R$24, ele vai gastar mais nesses momentos. Então, Luciano, mas mesmo assim, se eu tenho meu restaurante que abre ao meio-dia e fecha às 22, você não recomenda que, caso o meu cliente tiver um restaurante, que eu coloque um orçamento para toda a duração? Bom, não. Por quê? Eu recomendo que, caso você tenha um cliente que você precisa pausar porque ele não atende fora daquele horário, eu recomendo que você vá lá, pause a campanha e reative ela no dia seguinte. Não use orçamento para toda a duração, porque geralmente a inteligência do Facebook não é tão boa. Tá? Então vai por mim, usa o orçamento diário, principalmente para você que está começando, para não complicar a sua cabeça. Com o tempo, você vai ver em algumas situações que faz sentido o orçamento para toda a duração. No Brasil é vitalícia o nome. Tá? Mas para já, vá pelo mais simples, orçamento diário, você tem mais controle, fica tudo mais simples para você e não confunde a sua cabeça, tá bom? Então, falamos aqui sobre a questão de ABO, CBO, como funciona e a escolha dos orçamentos.